Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu convido a entrar nesse card que fica aqui no cantinho para poder se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Bom, chegamos ao 17º episódio do programa Eu Que Fiz. Não é o número que eu goste, né? Mas sim, esse é o episódio número 17. E o convidado dessa edição, ele é do Rio de Janeiro, tem 42 anos e é ilustrador. Eu estou falando do Fábio Maciel. O Fábio vai apresentar nessa edição o livro Ai Cobra, um livro que é num formato totalmente diferente e que já conquistou muita gente. Então eu vou deixar para ele explicar como é que foi chegar à ideia do formato e de transformar o que um dia foi um zine num livro. Então fiquem agora com o 17º episódio com o Fábio Maciel falando do Ai Cobra. Olá, meu nome é Fábio, eu sou ilustrador e desde 2015 que eu tenho me dedicado à literatura infanto-juvenil. Em 2015 eu lancei meu primeiro livro e tenho publicado desde então. Até o momento são mais de 10 livros publicados e alguns projetos em andamento. Em 2017, nós lançamos um livro, é um dos meus livros favoritos, que se chama Ai Cobra. E é um projeto que começou em 2015, uma parceria minha e do Márcio Snow, e que rendeu ótimos frutos. Em 2015, talvez um pouquinho antes, eu encontro com o Márcio em São Paulo, numa feira, na Cinemateca. A gente troca ideia, troca fanzines e mantém assim, uma relação a partir dali bem bacana. Em 2015, ele me manda um e-mail pedindo para escrever um texto para um zine que ele estava fazendo, que seria, o zine teria o formato de uma cobra. Então, em 2015 nós temos esse projeto aqui, língua de cetim, e o Márcio então me dá o formato e o tema. Então eu começo a pensar o que eu poderia escrever dentro dessa limitação do formato do tema. O espaço é pequeno, então me vem tenho a ideia de escrever um texto inspirados em haikais, claro que fugindo à regra tradicional do poema japonês. A gente lança o zine em 2015 e tem uma reação bem bacana. E naquele mesmo ano a gente, principalmente Patrícia, que a gente trabalha junto, minha companheira, ela vê no zine a possibilidade de adaptação para um livro. Então a gente a gente começa a pensar nisso em 2015 e em 2017 nós lançamos o livro adaptado, o zine adaptado para o formato livro. E ele é lançado no Rio, em São Paulo. No Rio ele é lançado na Bienal do Rio, e São Paulo é lançado numa livraria na Blux, de um shopping.
A diferença em relação ao zine, né? O formato, claro, e a gente adaptou ele de uma forma que ele funcionasse como um livro, né? E assim, a gente tinha uma expectativa, mas o resultado foi muito acima do que a gente esperava. Assim. A gente ficou muito feliz com o livro, com o projeto, com a reação das pessoas. Em 2018 o livro ele é selecionado para compor o catálogo, né, da seleção de escritores e ilustradores brasileiros, né, e editores também, que vão para a Feira de Bolonha, né? Então ele integra inclusive esse catálogo, né? E foi bem bacana, sabe? A gente não esperava. E assim, algumas questões assim do catálogo que eu fico bastante feliz, que o livro entra na categoria poesia, né? E nesse ano, né, a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a FNIJ, ela faz o catálogo em homenagem aos 85 anos do Fritz do Ziraldo, né, que é um livro que eu gosto bastante. A minha edição aqui é de 84, eu tenho ela até hoje. Fica aí uma dica de leitura, além do próprio Ray Cooper. O processo assim do zine para o livro foi um processo né, de 2015 a 2017, foi o tempo, a gente não fez nada correndo, nem nada, sabe, atropelando nada. Então a gente estudou bastante de como seria essa adaptação, principalmente Patrícia, que é uma ótima designer, né? Então daqui, né, a gente começou a estudar e começou a fazer a fazer estudos, né, de como poderia ser a adaptação do livro para o formato do zine, para o formato livro, né? Aqui também tem, no caso, o primeiro, quando a gente começa a determinar qual tamanho seria, né? E esse tamanho do livro ele é determinado pelo papel da gráfica, né? Pelo papel que entra na máquina da gráfica. A gente pensou bastante e estudou bastante para que esse livro tivesse o maior aproveitamento de papel possível e, consequentemente, baixaria o preço unitário do livro na gráfica, o que influenciaria no preço do livro finalizado. A gente queria um livro que não custasse caro, que fosse barato, né? Então aqui está também aqui uma prova do livro que a gente recebe até o livro finalizado. Eu, como eu falei, eu escrevi o livro e o Márcio ficou encarregado de ilustrar. Eu vou falar um pouco do processo dele, eu acho que ele poderia falar melhor do que eu, mas eu vou falar um pouquinho do processo do Márcio. Como eu falei, o Márcio, né, a gente se encontrou primeiro em 2015, né, quando a gente começou a fazer o zine. Eu estava em São Paulo. Em 2016 ou 2017 o Márcio estava já no Rio, ele veio para Tijuana, ficou aqui em casa e a gente começou a tocar realmente o projeto e pensar na ilustração, né? E a gente fez algumas tentativas no início, não sabia muito bem o que queria fazer, enfim, começou a estudar possibilidades, tá? Né?
Até que a gente, né, o Márcio, ele fez um trabalho bacana, inspirado num movimento artístico chamado Macu, que é um movimento artístico dos índios Kaxinawá, né? Então, principalmente a cor, né? O trabalho ele tá lindo demais. Os originais estão aqui em casa, né, Márcio? Olha só. Esses são os originais do livro, das ilustrações do livro. O Márcio usa aqui uma caneta chamada, se eu não me engano, Paintbrush, né? Ela tem um pincelzinho e faz essas ilustrações que são lindas demais. E a gente faz ilustrações, o Márcio termina em São Paulo, claro, manda pra gente, a gente faz todo o processo de digitalização, tratamento e edição do livro aqui em casa. E, enfim, o livro é publicado em 2017, né? Como eu falei, em 2018 o livro vai para a Feira do Livro Infantil de Bolonha, como selecionado pela FNLIJ, pela Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil, um dos livros selecionados que vão para a feira. O livro ele faz parte também, ele faz parte de um ou dois clubes de leitura, entrou, né, para esses clubes de leitura, e também ele é adquirido por alguns programas de prefeituras, né, de compra de livro. Então, assim, bacana, né, porque o livro tá circulando, né? Meu contato com a literatura vem na escola, né? Eu fui em escola pública e a gente lia clássicos da literatura. O que eu acho que a gente, enfim, não existia uma mediação e a gente tinha que preencher e tinha umas cartelas que vinham nos livros, né? Você fazia um fichamento, quem é o protagonista, quem é o antagonista. Isso afasta qualquer pessoa da literatura, mas eu tenho boas experiências de leitura na época de escola, com a coleção Vagalume, né? Mas eu acho que eu sempre atribuo, assim, a um papel importante na leitura aos gibis, né? As histórias em quadrinhos, que eu lia bastante. Mas o meu contato com literatura foi na escola, né? E principalmente com a coleção Vagalume, que eu acho que formou muita gente, muitos leitores, né? Marcou muito, pelo menos a minha geração. Livro de cabeceira, eu entendo que é o livro que eu estou lendo no momento, e atualmente eu estou com esse aqui, lá da cama, que é o Canções de Atormentada, Angélica Freitas. Mas eu dei uma olhada na estante e selecionei alguns livros, leituras antigas, enfim, O Rei de Havana, do Pedro Juan Gutierrez. Esse livro aqui já tem comprei tem quase 10 anos. Ele teve até na Bienal na época. Fui lá caçar meu autógrafo. Esse aqui do Tony Bellotto, BR 163, Machadão, Contos, Ensaio sobre a Cegueira, Camus, Estrangeiro, o Raduan, Lavoura Arcaica. Tem uma adaptação para o cinema, e o Dalton Trevisan, o AE.
Inclusive o Dalton tem uma dobradinha sempre com o Poti, que faz as ilustrações, a capa, fazia, né? E minha primeira tatuagem foi um desenho do Poti. Sobre calos literários, não sei se eu tenho calos assim, mas tem gêneros que eu não leio, né? Nem começo a ler, tipo fantasia, né? Não leio fantasia, enfim, coisas do tipo Senhor dos Anéis, Nárnia, coisas desse tipo. Enfim, já até li e tal, mas não é algo que me agrada. Prefiro a adaptação cinematográfica, mas é claro, tem livros que a gente começa e acaba parando por algum motivo e depois ou não volta ou deixa para ler depois. Tem um livro que eu sempre tento ler, começo a ler e paro, mas nunca consigo ir para frente, que é o Graça Infinita, do David Foster Wallace. Enfim, mas não considero um calo. Como a gente está vivendo em tempos horríveis, né, com pessoas horríveis, eu fiz uma seleção não para, contra esse tempo horrível, né? São livros, enfim, vocês vão ver, enfim. A Guerra, lindo demais, da Catarina Sobral. Greve, esse aqui vai ser mais difícil de achar, que é da falecida Kozak Naif, com ilustrações do Daniel Bueno, ótimas ilustrações. Um Pequeno Fascista. Da Boitatá, né, que é um selo da Boitempo, ilustrado pelo Maguma, um excelente ilustrador, O Deus Dinheiro. Esse livro é bacana porque também tem esse formato sanfona. Projeto gráfico de um livro também tem que ser levado em consideração. Recomendo também essa coleção também da Boitatá, né? A Democracia Pode Ser Assim. A Ditadura é Assim. As Mulheres e os Homens. O que são classes sociais? E para finalizar, da Edições, né, da editora Barbatana, da Edições Barbatana, A Anarquia Explicada aos Nossos Filhos. Maravilhoso também. Tá? As ilustrações são do Visca e a tradução do Paulo Verano, do texto do José Antônio Emanuel, que é catalão, né, um texto da década de 30, se não me engano. Fantástico. Então é isso. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho, visitem fmaciel.com ou então me procurem nas redes, no Instagram principalmente. Um grande abraço, obrigado todo mundo, obrigado Daisy. E esse foi o Fábio Maciel falando do livro Ai Cobra. Legal, né? Essa coisa de trabalhar com o lúdico, com o imaginário do infanto-juvenil é bem bacana. E o livro é bem legal. Eu já li, eu tenho o meu exemplar, peguei na Bienal onde ele lançou o livro e gosto demais. Aqui na descrição do vídeo tem os links para entrar em contato com o Fábio Maciel e também o nome dos livros e dos autores que ele indicou, até porque, né, ele quebrou completamente as regras, o que é ótimo, e indicou 9 livros, numa coisa puxa a outra. Então, haja leitura, já está tudo anotadinho aqui para eu tentar encontrar todos os livros que ele indicou, porque são livros bem interessantes. E por falar em indicação,
A minha indicação dessa edição é Rosa Vermelha, uma biografia em quadrinhos da Rosa Luxemburgo, escrita e completamente desenhada pela Kate Evans, que é uma irlandesa, ativista e cartunista. Essa biografia tá incrível, fala um pouco da vida, né? Tenta retratar a vida da Rosa desde a infância, né? Passando por todas as suas lutas durante a Revolução Russa e também, né, as brigas como mulher, né, e socialista. É uma biografia muito, muito interessante. Você pega para ler e não quer parar, porque é de uma sensibilidade incrível. No final aqui tem as notas explicando os termos que são utilizados nos quadrinhos e que aí, para não quebrar, né, a estrutura da narrativa, ela colocou aqui no final todas as notas, né, explicando os momentos históricos e tudo mais. Quem puder, adquira, leia. A capa por si só já é um escândalo de linda, de uma sensibilidade incrível. E é isso, fica a minha indicação da biografia da Rosa Luxemburgo, escrita e desenhada pela Kate Evans, ou Kate Evans, eu não sei a pronúncia correta. É isso. Obrigada a todos por estarem acompanhando o Eu Que Fiz, né? Esse já é o 17º episódio. Estamos chegando aí no finzinho da primeira temporada. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem enviado mensagens pelo Instagram e pelo Facebook, indicando autores e dando sua opinião sobre o programa. Continue acreditando que só a arte salva. E é isso. Obrigada a todos e tchau.